Conforme noticiado, uma delegação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, chefiada por David Gamble, chegou a Brasília nesta segunda-feira, dia 5. Extraoficialmente, a chegada tem como prioridade número 1 uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme divulgado pela CNN com fontes do governo Trump e da oposição brasileira. O assunto: questões relacionadas às sanções a Alexandre de Moraes. Na tarde desta segunda-feira, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Paulo Bilinski tiveram um encontro com parte da delegação. O próprio senador Flávio explicou o assunto da conversa em entrevista à TV Senado e ressaltou que, com ele, o tema foi relacionado à comissão que preside no Senado, Segurança Pública. Segundo Flávio Bolsonaro, a reunião com o representante do governo dos Estados Unidos foi focada em segurança pública e crime organizado no Brasil, esclarecendo que a reunião se concentrou em organizações criminosas como PCC e Comando Vermelho e suas ligações com grupos terroristas internacionais. Ele disse não ter tratado sobre sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo divulgado pelo irmão do senador, deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, a tratativa sobre sanções a Moraes seria um dos assuntos, com a expectativa de que o senador Flávio Bolsonaro conduziria a delegação até o pai, talvez até neste momento, né? A gente não tem a informação agora em tempo real no fechamento desta edição. Além do encontro previsto com Jair Bolsonaro, os norte-americanos pretendem ouvir políticos da oposição sobre possíveis violações à liberdade de expressão por autoridades bilaterais. David Gamble e sua equipe ficarão durante a semana e terão encontros também com 2 ministérios do governo, Justiça e Segurança Pública e Relações Exteriores, para assuntos relacionados ao que ele ou sua equipe já tratou também com o senador Flávio Bolsonaro na tarde desta segunda. Agora, sobre o que disse Flávio e a expectativa, né, diante do que disse Eduardo Bolsonaro, ficou um ruído no ar que pode ou não aumentar e se resolver também nas próximas horas, à medida que outras notícias ou não desse encontro relacionado a sanções, conversas com Jair Bolsonaro apareçam. Eu tenho aqui o perfil do Eduardo Bolsonaro. Ele, diante da repercussão e da cobrança de muita gente nos últimos minutos aí, ele publicou e seu pai Jair Bolsonaro compartilhou, porque ficou esse ruído do que disse Flávio Bolsonaro, que não tratei, conforme disse a imprensa, nenhum assunto relacionado às sanções. E aí gerou um atrito, uma falta de sintonia entre um e o outro, os irmãos, né? Eduardo Bolsonaro, por sua vez, esclareceu o seguinte: chega a ser engraçado ver alguns jornalistas desesperados para tentar me desmentir e descredibilizar o trabalho que tenho feito aqui nos Estados Unidos. Ainda que a visita do coordenador de sanções dos Estados Unidos ao Brasil fosse apenas sobre o combate ao crime organizado, como alguns dão a entender, isso já bastaria para confirmar a eficiência de tudo o que venho fazendo e dizendo há meses. Em 20 de março, eu publiquei o tweet sugerindo que meus interlocutores nos Estados Unidos adotassem ações mais duras contra o PCC e outras facções criminosas brasileiras que operam como redes transnacionais de terrorismo. Falei em congelamento de ativos, redes financeiras e sanções. Está tudo lá, preto no branco. Desde aquela época eu venho trabalhando para que visitas como a de David Gamble aconteçam e abram o caminho para sanções para punir o crime organizado e seus colaboradores, onde quer que eles estejam. Aí pode abrir um parênteses, né? Para surpresas inimagináveis sobre o crime organizado e suas raízes por aí, né? Mas é curioso, segue Eduardo Bolsonaro, quando os Estados Unidos finalmente mandam ao Brasil seu chefe de sanções para tratar exatamente desse tema, a turma da negação entra em pânico para dizer que não tem nada demais na visita. Só faltam dizer que é turismo ou passeio diplomático. Relaxem, se fosse só sobre isso, já seria um grande avanço. Mas quem acompanha meu trabalho em Washington sabe que essa é só uma das frentes e que muito mais coisa está sendo observada durante essa visita.
Me cobrem depois. E cobrem também o Jamil Chad e outros mentirosos profissionais, diz ele, que trabalham não para informar o público, mas para servir aos interesses da esquerda pelos quais eles militam, disse Eduardo Bolsonaro, agora, nas últimas horas, na tarde desta segunda-feira, o que foi compartilhado por Jair Bolsonaro. Petrobras reduz preço do diesel em 16 centavos a partir desta terça, 6 de maio. A Petrobras anunciou que a partir então desta terça, o preço médio do diesel tipo A vendido às distribuidoras cairá 16 centavos, passando para R$ 3,27 por litro. Com a mistura obrigatória de biodiesel, a parcela da estatal no preço ao consumidor será de R$ 2,81 por litro. Desde dezembro de 2022, o preço do diesel acumula queda de 1,22 por litro, 27,2%. Esta é a terceira redução em pouco mais de um mês e pode impactar positivamente o custo do transporte e dos alimentos.